Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando, vamos chegando. Muito obrigada pela participação. Daqui a pouco a doutora Simone já deve estar entrando. Boa noite. Vou pedindo aqui, pessoal, vem nesse aviãozinho e enviem para o maior número de pessoas que puderem, porque quanto mais pessoas, tiverem essa informação, melhor. Tá? O intuito dessa live realmente é passar muita informação para vocês, para pais que estão passando pelo diagnóstico do autismo no filho. E muitas pessoas, a gente sabe que tem muitas dúvidas, o diagnóstico é complexo, né? Então, quanto maior o número de pessoas mesmo que tiverem acesso a essa live, vai ser muito esclarecedora. Vamos chegando. Olá, Dani. Daniela, nossa farmacêutica de desenvolvimento, que contribuiu em todos esses anos para o desenvolvimento de formulações para autistas. A nossa corretora de sabores. Camila, tudo bem? Que bom ver você aqui. Deixa eu só ver se a doutora Simone está por aqui. Karen, sua linda, também por aqui. Só mais um momento que a doutora Simone deve estar chegando. Boa noite, pessoal. Oi, Marina. Que bom te ver aqui. Doutora Simone chegou. Vou adicioná-la aqui com a gente. Doutora, não estou conseguindo te adicionar. Aqui está falando que a versão do seu Instagram é um pouco mais antiga. Deixa eu tentar novamente, só um momento. Só um momento que a gente já volta aqui. Não tô conseguindo, doutora. Deixa eu tentar de novo. Aqui tá dizendo, doutora, que você vai ter que atualizar seu aplicativo do Instagram. Boa noite, pessoal. Só um momentinho que a doutora Simone já entra aqui no ar com a gente. Deixa eu ver se a doutora Simone saiu, ela já entra novamente. Bom, pessoal, enquanto ela não entra, eu vou pedindo para vocês novamente irem nesse aviãozinho e divulgar para o maior número de pessoas, porque essa live vai ser assim sensacional, muito esclarecedora. Tem muitos pais que têm dúvidas sobre autismo e existe uma mistificação em torno desse assunto, né? O diagnóstico é muito difícil e quanto mais informação, mais ajuda realmente esses pais vão procurar e o quanto antes esse tratamento acontecer, melhora a qualidade das crianças quanto dos pais. Doutora Simone conseguiu aqui, ela está entrando no ar com a gente.
Ui, não deu certo. Só um momento. Só um momento que ela volta. Oi, Rê! Renata, Uau! Deu presente. certo! Olá, agora deu certo. Tudo bem, Boa doutora? noite, Ivan. Tudo bem? Boa Tranquilo? noite, tudo bem? Que saudade, hein? Faz muito Faz tempo tempo, que a gente né? não se vê. É, Nem tempo. congresso mais temos, né? No momento. Tem que esperar voltar ao vivo Temos o que congresso. esperar. É só o Jean que eu vejo. É verdade, é verdade. Mas qualquer dia eu vou lá te visitar, te dar um. Nada. Seja Tá bem-vindo. bom? Obrigada. Doutora, primeiramente, obrigada por estar aqui conosco, por fazer essa live. Que, assim, eu tenho muito orgulho. Nós temos uma história muito longa, né? Já com o autismo. E foi por sua causa, foi você que nos apresentou esse universo azul, né? E com o passar dos anos, eu acho que nos últimos 10 anos, a gente foi se especializando em formulações para pacientes autistas, com a sua ajuda, com a sua contribuição, quando você nos passava todas as necessidades que você tinha nessas formulações. Então, assim, a Cedrone é muito grata, porque nós evoluímos muito como profissionais, como pessoas. Obrigada mesmo. Bom, eu que tenho que agradecer. Primeiro, porque pedi para você, vamos falar sobre autismo, vamos divulgar, me ajuda a divulgar. Segundo, porque as meninas têm uma paciência de Jó comigo. Porque eu falo assim, Imagina. pelo amor de Deus, vocês conseguem isso? Não, isso aqui não dá, vamos fazer outro. Então, eu tenho que agradecer e muito a Cedrone, que sempre ajuda a gente no máximo que dá. E que os pacientes são fãs também. Ah, obrigada, doutora. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz com todos aqui. Estou pedindo, doutora, para o pessoal divulgar, vir nesse aviãozinho, divulgar para o maior número de pessoas, porque essa live vai ser muito esclarecedora. E o intuito, né, dessa live é porque nós estamos em abril e é o mês da conscientização do autismo, Isso. né? E quanto o maior número de pessoas tiver essa informação, eu acho que também mais cedo se procura ajuda, Sim, né, doutora? E mais cedo você começa um tratamento para melhorar a qualidade de vida tanto dos pacientes quanto dos pais. exato. Então, hoje estamos aqui com a doutora Simone Pires. Bom, vou me apresentar. Eu sou Vanessa Cedrone, sou farmacêutica, bioquímica da farmácia Cedrone e diretora comercial. E estou aqui com a doutora Simone Pires, que é médica, nutróloga, integrativa e especialista em autismo. Doutora, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória e como é que você começou a trabalhar com autismo. Então, vou rápido. Vamos lá. Eu sou médica formada há 26 anos. A minha primeira especialização foi em anestesiologia e eu fiz subespecializações em dor e anestesiologia pediátrica e trabalhava anestesiando muitas crianças, né? Muitas crianças com alteração de desenvolvimento. Depois disso, casei, engravidei, tive meu filho e a gente fez o diagnóstico de autismo nele com 1 ano e meio, lá em 2002. E foi um processo que a gente já via muita coisa fora do país e aqui você perguntava indicação para um outro profissional que você passava, neuropediatra, o mesmo psiquiatra, e eles não sabiam. E um dos o neuropediatra, que é o do meu filho até hoje, né, ele falou assim para mim, Simone, não conheço ninguém aqui no Brasil que é sério para fazer isso, tem que sair e estudar fora. Então foi o que eu fiz. Sim. Comecei a fazer cursos aqui no Brasil, com o Dr. Efraim, lá na FAPES de Orto. Fiz a Onde nos nutrologia, conhecemos, onde né? nós conhecemos. Fiz a nutrologia na Abram, né? Acabei fazendo medicina integrativa aqui e fora do Brasil eu fui fazer uma especialização em autismo da UCLA, que é uma universidade de Califórnia. Acabei fazendo alguns cursos que são voltados para a integrativa, para autismo e para alteração de desenvolvimento, e fiz também a medicina funcional fora do país. E tudo isso, eu já tinha feito medicina chinesa, e tudo isso está lá no consultório, e cada vez mais que eu vou aprendendo alguma coisa, a gente vai colocando lá também. É isso. Com certeza. Que bacana, doutora. E conta pra gente, então, explica o que é o autismo, doutora, principalmente nessa visão integrativa, que acaba tratando realmente o paciente de uma forma um pouco, assim, Maior, diferente, mais né? completa. Isso.
Então, o autismo, ele é um transtorno de desenvolvimento com algumas dificuldades de comunicação social, então, de comunicação e interação. Então, às vezes as crianças não falam, às vezes elas não têm um interesse social, às vezes elas falam, mas não têm uma fala que seja funcional, e os interesses restritos. Então, depois do DSM-5, o autismo ficou caracterizado por uma criança que tem dificuldade de comunicação, e uma criança que tem interesse específico e alguns movimentos repetitivos, que são as estereotipias. Só que isso, Vanessa, é assim, o diagnóstico, né? E esquecem de olhar que essa pessoa é uma pessoa e que a gente tem muitas correlações. Por exemplo, os distúrbios gastrointestinais, os distúrbios de sono, os distúrbios imunológicos. Então, quando você vai falar, quando pergunta o que é integrativo, eu falo assim, ó, é olhar a pessoa num todo. É colocar o autismo, tá ali, lógico, mas a gente vai colocar ele aqui de lado e vai olhar essa pessoa como ela está, né? O que a gente precisa fazer por ela, o que está acontecendo. Nós sabemos que do TEA, né? Transtorno do espectro autista, as pessoas que estão no TEA, 88% chegam a ter alterações gastrointestinais e 80% chegam a ter distúrbio de sono. E além disso, a gente tem uma imunidade inata alterada. Então, tudo isso tem que ser visto para melhorar a qualidade, para que essa criança, depois desse adulto, consiga ter uma vida que ele possa ter o aprendizado melhor que puder na escola, o aprendizado melhor que puder nas terapias. Então, o objetivo final é esse, melhorar a saúde para a pessoa conseguir aproveitar o que ela pode aprender para a sua independência. Sim, como eu costumo dizer, né, quando a gente fala da ortomolecular ou da integrativa, realmente enxergar o paciente como um todo, tratá-lo como um todo, porque o paciente não é aquele que chega, não é um coração ambulante que chega ali, existe só o problema do coração, não é um cérebro ambulante que é só o problema mental, não é isso, né? Realmente envolve muitas outras coisas e realmente a luta é para descobrir a causa, né, também dessas patologias. A causa e o diagnóstico precoce, né? Porque o diagnóstico hoje ainda é clínico, mas existem muita pesquisa hoje de marcadores biológicos. Inclusive, tem algumas novidades saindo para o mercado, porque até esse ano a gente tinha algumas ideias. Então, na ressonância tem marcadores específicos, a gente tem alteração de glicação, de acetilação, de metilação. Mas nada disso era fidedigno para a UTEA. E hoje em dia a gente já está começando a ter uns marcadores funcionais que são mais característicos para a UTEA, mas ainda o padrão diagnóstico é o clínico, tem instrumentos para isso, Bailey, Eidos, MCHAT, CARS, aí vai depender da idade da criança para aplicar, tá? Para a gente aplicar e ter. Hoje, Vanessa, a gente sabe que de 20% a 30% eu tenho uma base genética alterada. Sim. E antigamente pensava-se que era um transtorno apenas genético, né? Exato. Então a gente tem 20% a 30% de um terreno genético, mas eu tenho, na compensação, 70% a 80% do ambiental influindo nesse genético, a epigenética. E isso vale desde a mãe lá na sua gestação. Então, quando o paciente chega, para mim ele já chega com um diagnóstico ou com a suspeita. Então, acaba sendo, sempre a gente vai olhar a alteração de desenvolvimento que está apresentando. Mas sempre eu faço essa investigação do que pode ter na genética e o que a gente pode ajudar, porque tem algumas coisas que a gente pode ajudar. E o que a gente tem na ambiental, que muitas coisas a gente já sabe como ajudar. Sim, né? Com certeza. Então, a investigação, independente da criança, às vezes ela só vem assim, ó, não fechou o diagnóstico de TEA, mas ela ainda não está falando, não está olhando nos seus olhos, ou ainda ela parece que não te ouve quando você chama. Então, quando essa criança chega, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ver a parte clínica, mas vai orientar as famílias, que a gente já vai começar a terapia. Porque a terapia tem que começar, às vezes, antes do diagnóstico. Entendi. Porque já vai melhorar também a qualidade de vida daquela criança. Exatamente. Né? E em que idade, doutora? Eu me lembrei de uma coisa. Eu vi a doutora em algum vídeo, eu não me lembro exatamente, falando que aqui no Brasil a gente não tem uma estatística de um número de autistas, né?
Nós temos toda essa estatística, a estimativa dos Estados Unidos, que existe um estudo que foi realizado para cada 54 crianças, Isso. né? Para Uma é autista. 54 é autista. Estima-se que de 1 a 2% da população possa apresentar o transtorno do espectro. E isso aumentou muito, né, Vanessa? Por isso que começou tanta a investigação. Na época do diagnóstico do meu filho, era uma criança a cada 5.000. Hoje a gente tem para cada 54, né? Nossa, aumentou demais. Fez assim. Então, assim, não dá. As mutações genéticas, elas não acontecem em tão pouco tempo. Então, é tão importante a gente procurar os xenobióticos, procurar tudo que pode influir nessa gestação, nesse primeiro momento, nos 1000 primeiros dias. Porque muitas vezes, quanto mais cedo você pegar, mais cedo você consegue ajudar. Né? Sim. Tem a Coreia, eu sempre troco, tá? Mas eu acho que a Coreia do Norte, o ano passado, quando a gente teve a estatística dos Estados Unidos de 1 para 54, na Coreia saiu 1 para 38. E olha, a doutora Stephanie Seneff, que é uma bioquímica, que briga muito com o glifosato, ela tem uma discussão importante em relação aos herbicidas, agrotóxicos. Sim. Ela falou que a gente esperaria em 2025 eu acho que ela falou uma a cada 25 crianças. Então, nossa, assim, é uma prevalência muito grande. É muito alta, né? Então, esse dado de 2025, provavelmente a gente só vai ver em 2027. Sim. E quando eu ouvi ela falando a primeira vez, eu falei assim, nossa, ela tá meio exagerada, né? Sabe quando você faz assim, tudo bem, respeito pra caramba, mas acho que a gente tá vendo que não tá bem assim, não tá tão exagerado. Sim, com certeza. E doutora, como que é feito, porque existe assim, até pra gente desmistificar, como que é feito esse diagnóstico? Porque ele é mais complexo, né? Então, depende de muitos fatores. Então, existem sinais, a gente tem basicamente 2 tipos de autismo. Ele é dividido em tipo 1 e tipo 2 só pela noção que os pais perceberam os sinais. O tipo 1 é aquele que desde sempre os pais falam assim, nossa, na amamentação, quando eu estava amamentando, ele não olhava nos meus olhos. Quando eu ia pegar eu já ouvi isso. Quando eu estava pegando no berço, parecia que tinha espinho na cama. Então, esses 2 primeiros relatos, eles aparecem antes de 6 meses de idade. E aí tem uma avaliação específica chamada Bailey, que eles aplicam para avaliar o desenvolvimento e poder já caracterizar com características, com sinais que podem sugerir uma alteração de desenvolvimento. E já é indicado terapia precoce. Tá? Depois desse período, Vanessa, o que a gente vai olhar? Se quando a pessoa passa, o bebê não tem aquele sorriso social, né? Que a gente está passando de acompanhar tudo, e aquela coisa de rir com você. A outra coisa é quando você começa a apontar lá nos 6 meses, olha um avião, e a criança não olha. Então, isso tudo está dentro do tipo 1. Está chegando o primeiro aninho, a gente começa lá, vamos lá, vai fazer um aninho, parabéns. E a criança não tem essa coisa, não está mandando beijo com o ano, não está dando tchauzinho, não está fazendo a piscadinha. Aquilo que são coisas de imitação do outro. Sim. E com quantos meses costuma se manifestar, doutora? Então, a idade. Nesse tipo 1, nessa coisa, ele começou desde o nascimento. Ah, desde o nascimento? Desde o nascimento, e vem vindo. Quando a gente fala o tipo 2, é aquela criança que teve tudo isso. Bateu palminha, mandou tchau, soprou a velhinha no primeiro ano, fazia tentava falar uma mamã, papá, dadá, apontava, olhava para onde estava apontando e ela perdeu isso. O tipo 2, a gente começa a perceber ele desde os 18 meses, tá? Em média de 1 ano e meio até os 3 anos. Porque ele deixa de fazer essa imitação, essa troca de olhar, entendi. Ele para de fazer essa evolução e muitas vezes ele regride. Então, às vezes, no consultório, a família vem, nossa, mas até 2 anos ele olhava, ele tentava falar, ele balbuciava algumas coisas, a gente entendia o que ele queria e depois disso foi perdendo. Tá? Então, os 3 primeiros anos seriam os mais importantes para a gente ver isso, tá, Vanessa? Tem crianças, tem relatos mais raros que falam em torno de aparecimento das alterações para a família perceber
aos 5 anos. Mas aí, tá? Mas aí são outros sintomas. Aquela criança olhou, aquela criança jogou o beijo, mas ela não tem o entendimento, a significação. O filtro social dela é um pouco diferente do que deveria ser. A interpretação da situação é um pouco diferente do que deveria ser. Então, esses diagnósticos mais tardios, que antigamente a gente pensava na síndrome de Asperger, né? Que hoje em dia Aham. entrou todo mundo no mesmo No transtorno, no mesmo. mesmo guarda-chuvão, tá? Mas Sim, antes a gente tinha o Asperger, o SOE, que é o não especificado, então que ele tinha umas pinceladas de autismo, algumas coisas, e a criança com o DEL, distúrbio específico de linguagem. Era assim, autismo, esses três, Asperger, SOE e DEL, que se manifestavam em alguma fase um pouco mais tarde. Hoje sim, todo mundo entrou nessa linha de diagnóstico. Esse pessoal daqui é o considerado nível 1, que seria o leve, que de leve não tem nada. E esse pessoal sim. daqui é o considerado o antigo moderado, que é nível 3. Então, Vanessa, tem crianças que desde o primeiro mês a família já chama atenção. O problema que eu ainda vejo, graças a Deus não aconteceu comigo, mas muitas famílias chegam para o pediatra e falam, olha, ele é diferente. Ele tem Aham. alguma coisa, eu tenho sobrinho, eu mexi com isso, com aquilo, e o pediatra solta aquela, né? Ah, toda criança tem seu tempo, você tem que esperar. Então, as Sim. mães e os pais, às vezes, levam algumas classificações de ansiosos, loucos, como que se fala, paranoicos, e quando, na verdade, eles não foram ouvidos, né? Sim. A Na minha... Camila perguntou aqui, doutora, qual a diferença entre o Asperger e o autista? Então, antigamente, ele tinha uma separação. Hoje, a síndrome de Asperger caiu tanto dentro do espectro. Então, legalmente, para a gente fazer terapia, essa coisa, tá todo mundo junto, tá? Aham. Mas a criança com síndrome de Asperger, ela é uma criança que geralmente começa a falar bem precoce. Ela tem um tom de voz mais formal, mais pausado, uma Uhum. fala mais erudita. Os meninos, em geral, eu falo menino porque é mais fácil ter menina, né? 5 meninos para uma menina, tá? Sim, Mas, em geral, eles têm uma fala mais adulta, uma fala mais formal, né? Até a maneira de se expressar. E eles são mini adultos. Tem aham, um hiperfoco em algum assunto, muitas vezes, e daquele hiperfoco eles sabem tudo, né? Tudo que você sim, possa imaginar, até, por exemplo, se o interesse é dinossauro, sabe o número de ossos que o dinossauro tem, sabe o nome dos dentes sim. do dinossauro, essa coisa toda. Se interessam demais, né, por aquele assunto e Isso. estudam tudo sobre aquilo. Isso, e assim, aí entra aquela história, né, Vanessa? Você fala assim: ah, a vida desse cara é fácil. Putz, é muito difícil, porque tudo que ele tem no hiperfoco dele de interesse, ele não consegue quebrar muito para falar sobre outros assuntos. Então, às Aham, vezes, a integração social dele não é uma das coisas mais fáceis, tá? entendi. Nas meninas, né, a gente tem uma dúvida muito grande. A gente, estou dizendo o pessoal que escreve, que estuda muito, né? O Cohen, que é um psicólogo fera, a doutora Mi, que é um psicólogo fera, eles questionam muito se as meninas não são subdiagnosticadas. Porque as meninas de autodesenvolvimento, as meninas com Asperger, elas só passam por meninas tímidas. Elas são Entendi. mais fáceis de conseguir socializar, elas são mais fáceis de ver o ambiente e falar, opa, isso daqui eu preciso fazer desse jeito. Mas, então, por vezes, elas passam sem diagnóstico e só vão ter diagnóstico na fase de adolescência ou na fase adulta. Então, Olha só, a menina Asperger ou a menina com alto desenvolvimento, muitas vezes o diagnóstico acaba sendo tardio. entendi. E por que, doutora, até no autismo, existe a prevalência em meninos em relação às meninas? Tem várias hipóteses nisso, Vanessa, mas Uhum. nenhuma que chegou a uma constatação assim maior. A Sim, hipótese mais popular é que, por conta dos níveis de testosterona na gestação dos meninos, eles teriam tipo eu acho engraçado falar isso, mas um super-homem. Não um super-homem de força, gente, mas com as características masculinas
mais focadas, né? Então, aquela coisa do hiperfoco, o manter a atenção numa coisa só. Uhum. Mas isso é uma hipótese, ninguém provou, tá? Certo. Assim, é uma possibilidade, tá? Mas não é Certo. certeza, tá? E tanto que se questiona as meninas que estão subdiagnosticadas. Sim, com certeza. É, nós costumamos assistir, eu acho que também é algo que não, talvez não passe uma informação tão fidedigna quando você assiste a um filme, a alguma série que existe um autista, porque a gente tem sempre a imagem do gênio, né? É, É o cara que realmente ele realmente estuda demais sobre aquele assunto e ele sabe tudo sobre aquilo e é como se não tivesse tantos problemas, não fosse um incômodo tão grande para o paciente, para os pais. as pessoas hoje estão se baseando muito no Atypical e no Good Doctor, né? Aham, sim, Gente, não é a maioria que é assim, não entendeu? é, infelizmente. Esse é um grupinho. Agora, há muitas coisas que a gente vê que eu acho uma pena, Vanessa, mesmo esses meninos, né? Hoje em dia está cada vez mais comum, mesmo esses meninos severos, que todo mundo fala, ele está desplugado desse mundo, ou ele não tem um déficit intelectual. Se você dá uma maneira para ele se comunicar, você percebe que ele não está tão fora assim e que ele consegue saber muita coisa. Eu sempre falo de um blog chamado A Voz de Carly. A Carly é uma menina autista severa e durante muitos anos os pais filmaram ela porque ela tinha muitas crises de tirar roupa e rolar no chão. A hora que ela teve uma ferramenta de comunicação, ela não fala, mas ela consegue escrever tudo, ela conseguiu explicar que ela sentia um fogo dentro do corpo dela e que ela se jogava no chão para ela esfriar, para ela conseguir um resfriamento. Então, Olha provavelmente só. ela tinha uma neuropatia, né? Aham, sim. E não diagnosticada, que também acontece no TEA, mas uma desautonomia também não diagnosticada e que ela se aliviava daquela maneira, tá? Olha só. Ela tem um blog, para você ter uma ideia. Então, é uma menina que E quantos continua. anos ela tem hoje, doutora? Eu acho que ela tem uns 25, tá? Eu Olha só. acho. E Mas para uma. descobrir tudo isso, o quanto essa menina não sofreu, quantos pais não sofreram. Exato. Então, quando a gente começa a falar assim, ai, o severo, ele não entende, ou a criança ainda não está falando, e os pais começam a falar um monte de besteira perto, e profissionais falam um monte de besteira perto, que muitos pais já ouviram, olha, seu filho não tem o que fazer, e essa criança, muitas vezes, ela está entendendo parcialmente aquilo. Sim. Então, eu sempre costumo brincar, né? O Fê, o meu filho, ele olha assim para mim hoje, ainda mais agora com essa história de pandemia, que todo mundo ficou dentro de casa o tempo inteiro, essa coisa toda. Uhum. Ele falava assim, mãe, você se lembra quando a gente foi nesse hotel lá em Maceió, que pegou fogo no restaurante, não sei o quê? Eu fiquei com medo. Eu falava, Felipe, você nem falava. Mas eu sabia o que era fogo. Então, quer dizer, e tem paciente meu que depois de anos, assim, ele tinha se. Tem um específico que fala, tinha se. Você lembra nas primeiras consultas que eu me chegava no consultório e não deixava fechar a porta do consultório? Olha Lembro, você só. lembra? E ele também não falava. Então, assim, o não falar não quer dizer que não compreende. Ainda mais os meninos que têm apraxia, que não conseguem movimentar a boca, né? Que não conseguem articular, que é outra coisa. Tá junto do autismo, mas não é uma coisa, autismo, apraxia, e eles podem estar juntos, tá? Esse Entendi. menino, ele entende tudo, ele só não consegue movimentar a boca para A falar. percepção é diferente, mas não quer dizer que eles não percebam Ele não nada, precisa. né? As coisas. É que Exato. a percepção é bem diferente. A sensibilidade também, né, doutora? Então, isso eu sempre converso com as famílias, né? Quando chega lá, a criança não está falando, ó, para de falar que ele não vai conseguir, ou que está limitado nisso. Está limitado em nada. A gente tem que estimular tudo, tem que dar maneira de se Uhum. comunicar, porque eu posso não ter uma criança que fale, mas eu tenho crianças que não falam e se comunicam muito bem. Entendi. Então, porque tem outros métodos, tá? Uhum. Com certeza. E, doutora, é possível? O ano passado eu li uma matéria, era um depoimento de uma adulta, ela com quase 40 anos, já tinha dois filhos, casada, e nessa fase, com 37 anos, ela foi diagnosticada com autismo leve. É possível passar a vida toda dessa maneira?
sem um tratamento, tendo uma vida normal, um pouco mais tímida de repente, em algumas fases da vida, como escola, qualquer atividade em grupo, e chegar realmente aos próximos 40 anos e sem saber que você é autista? Tem. E É mesmo. as mulheres, é aquilo que eu te falei, o subdiagnóstico é muito grande. Então, tem gente Uhum. que vai descobrir quando começa a ver o filho com alguma alteração de desenvolvimento, ou quando vê algumas coisas sobre autismo e começa a se tocar, nossa, o que é autismo mesmo? E aí começa a ouvir e começa a perceber e fala, nossa, mas isso eu fazia na infância, tal. Tem alguns pais do consultório que depois do diagnóstico dos filhos, eles foram atrás do diagnóstico deles. E aí Olha eles só. começam a olhar assim para mim, Simone, eu consigo entender por que, que eu passei por isso. Então, assim, Sim. toda vez que alguém me pergunta, adulto, você acha que vale a pena eu ver? Eu falo, olha, em termos de, você já chegou até aqui, você conseguiu muita coisa, mas em termos de autoconhecimento eu acho fantástico, porque você vai se entender com uma com algumas atitudes que você toma, com algumas coisas. E até por conta do cônjuge, né? Para o cônjuge também entender algumas reações da mulher ou do marido, que fala assim, nossa, Uhum. mas esse cara é tão antipático, né? E não é. Sim. Ele é Uhum. fechado, ele é mais quieto, ou mesmo entender por que é tão difícil mudar algumas realidades, mudar a rotina, né? Porque às Sim. vezes algum autista, quando você muda ele assim, tipo, pô, nós duas estamos marcados 7 horas para conversar. Você não apareceu às 7 porque aconteceu qualquer coisa, eu sou autista, e eu vou ficar muito brava com você a hora que a Sim. gente fosse falar, tá? Porque a gente Uhum. estava agendada às 7 horas. Sim. Então, é muito possível fazer o diagnóstico de adulto, tá? Mas são os mais leves, né, Vanessa? Aham, os mais leves. A Luciana perguntou aqui que ela teve o primeiro filho com TEA. Qual a probabilidade de se ter um segundo filho com TEA? Então, primeiro tem que fazer investigação genética, porque dependendo da situação, tipo, uma criança, o primeiro filho é uma síndrome de X frágil. A possibilidade dessa mulher ter um outro filho, menino, com síndrome de X frágil é 50%. Ah, Uhum. de repente, a gente tem uma criança com uma síndrome de ADNP. A Aham. ADNP, ela é uma síndrome rara e geralmente ela é uma síndrome que chama de novo. Então, a segunda gestação não tem nada a ver com essa Com a primeira. A primeira. probabilidade é igual a todo mundo. Então, todo mundo que quer ter uma segunda gestação dos pacientes, o que, que eu brinco com eles? Ó, vamos fazer a investigação genética do primeiro, ver se é uma situação de novo. Se for de novo, a gente está tranquilo com vocês. Senão, a gente Uhum. investiga vocês. E aí tem aquelas coisas que a gente sabe da epigenética que já tem relacionado com a mãe. Então você tem que ter uma tireoide funcionante boa, você tem que ter uma vitamina D boa, você tem que estar sem nenhum tipo de toxina no corpo, então não pode pintar cabelo. Ia ser legal fazer uma avaliação se tem algum processo de toxicidade ou não, por causa de amálgama, por causa de Sim. ambiente, se seu sistema tá bom. Eu sempre brinco com as famílias, eu gosto muito de investigar um polimorfismo chamado MTHFR, para a gente saber da metilação e para não dar ácido fólico, porque gestante tinha que tomar metilfolato ou ácido folínico e não ácido fólico, porque se ela tiver o Sim. MTHFR alterado, essa criança não vai receber a necessidade de B9 que ela precisa de uma maneira adequada. Então, tem coisas que você ajuda a família a melhorar o terreno biológico dessa mãe e a melhorar o terreno biológico desse pai antes da concepção. Né? Depois da concepção, a gente Sim. tem mais a questão vinculada com a mãe, para manter ela numa boa dieta, não deixar ela ter um ganho de peso excessivo, sem uma alimentação alta de carboidratos, com índices glicêmicos altos. Então, tem toda uma questão. Para você garantir que o seu segundo filho não vai ter, é só Deus, primeiro, né? A Aham. gente pode minimizar segundas coisas. A gente pode minimizar a parte genética e os gatilhos ambientais. E isso dá para fazer. Entendi. É que, na verdade, né, doutora, a gestação ela tem que começar muito antes da própria gestação, né? O Exato. cuidado do pai, o cuidado da Da mãe, mãe. né? Para ter essa nutrição materno-infantil aí e influenciar toda a prole, né? Sim, sim, e também, Vanessa, até para você ter uma condição de uma criança que não vai ter uma alergia alimentar precoce, não vai Sim. ter uma PLV,
né? Que os pais não vão ter uma criança com cólica. Então, tudo isso você pode fazer prévia gestação. Só que assim, Vanessa, quantos anos a gente está falando isso? Há poucos, né? Pouco tempo. Se a gente for pensar, essa história toda do autismo, eu comecei a estudar lá em 2002, 2004 eu comecei a falar de autismo, e a gente de lá já sabia metilação, mas eu falava metilação, todo mundo olhava assim, quê? Que isso? Exatamente. MTHFR, o que é isso? Né? Então, é uma semente que a gente está vindo arduamente plantando, É um plantando, trabalho de formiguinha mesmo, né, para doutora? que até os ginecologistas, e graças a Deus hoje tem muito ginecologista olhando para a área integrativa para cuidar dessas mães antes delas serem mães. Sim. E a idade da gestação na mulher influencia, doutora? É o menor dos fatores, influenciando É o homem. mesmo? Então, se você é uma mulher de 20 casada com um homem de 55, seu filho tem mais chance, porque é pela idade do homem, tá? Olha, não pela idade da mulher. Não pela idade da mulher. E aí é engraçado demais que o homem, eles começaram a estudar muito pouco tempo, né? Então a gente sabe que um dos fatores que conta para o homem é a idade e a outra se ele tem uma doença autoimune, né? Se ele tem artrite reumatoide, alguma Olha. tiroidite de Hashimoto, aí sim a gente tem como dizer, um fator epigenético do pai, tá? Sim. E Vanessa, eu não sei se você está acostumado com nutrigenômica. No pai, acharam que no CY1P1, todo menino autista é mais fácil o pai ter alteração no CY1P1. Pergunta que não se cala: quem faz nutrigenoma antes de ter filho? Ninguém. Ah, ninguém? Ninguém. Ninguém mesmo. Ninguém e nem nunca ouviu falar. Vai ouvir falar se tem uma criança que tem aí alteração de desenvolvimento, vai ouvir falar se tem um caso oncológico na família. Sim. A gente só vai atrás quando realmente quer saber se tem alguma doença genética de um avô, de um pai, né? Sim, é isso mesmo. E, doutora, por que que os autistas, eles têm tantos problemas gastrointestinais? Gente, por uma série de coisas, mas vamos lá, começar. Eles podem ter alteração das disacaridases. Sacaridase é uma enzima que ajuda na questão dos carboidratos. Então, como ele não digere bem alguns carboidratos, desde lá do intestino dele, do jejum, ele começa a ter algumas alterações e fazer o que a gente chama de leaky gut para baixo, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Esse é um dos fatores. Fora isso, a gente tem ainda crianças que têm alteração em toda a fase do metabolismo hepático por conta da glutationa, então ela faz todo um processo de metabolização digestória ineficaz. Muitos dos meninos, eles têm uma relação imunológica acentuada para alguns alimentos, seja na IgA, seja na IgG. A IgE, quando tem no começo, já é um parto para a gente, né? Porque você sabe que aquela criança vai ser muito alérgica. IgE do autista a gente está esperando depois dos 3 anos. Mas no começo, na fase menor, o IgG, a IgA dele é alterada. Autista tem uma microbiota totalmente diferente de um típico. Ela tem as bacterióides diminuídas, tem mais chance de ter cândida, tem mais chance de ser Suterella, Provetella, Clostridium. Então, a flora dela alterada, com alteração de permeabilidade, com alteração de sacaridase, são mais causam os problemas. E qual o problema mais comum? Constipação. A constipação é o grande boom da história. Fora as alergias todas que podem vir, mas a constipação geralmente é o que mais é importante. E olha como é, Vanessa, quanto pior a constipação, pior o grau do autismo. Né? É que o intestino, né? Eu acho que a gente também fala muito pouco tempo de intestino. Né? Nós que somos da ortomolecular ainda falamos há mais tempo, né? Mas eu acho que hoje... Graças a Deus, Efraim, né? Sim, graças ao nosso mestre. Mas eu vejo que muitas outras especialidades começaram a falar mais de intestino, porque ele realmente influencia em tudo em você. Na parte psiquiátrica, principalmente, né? As pessoas muitas vezes acham que não tem nada a ver, e realmente, se você não cuidar do seu intestino, se você não tiver uma flora bacteriana adequada ali, a sua imunidade
vai ficar prejudicada. Hoje a gente pensa muito em imunidade por causa do coronavírus. Isso. Então, eu acho que é para se pensar e realmente se conscientizar de que o intestino, ele tem que ser tratado, tem que ser cuidado. E por isso, né, doutora, os autistas, eles requerem cuidados nutricionais bem importantes, né, e bem restritos. Lembra só que todo mundo hoje está estudando cérebro e intestino, né? E no Sim. autismo a gente sabe que é isso aqui, ó, né? Cérebro, intestino, sistema imune, no meio uma microbiota. Então a gente falou que aquele eixo que era assim, no autismo passou um triângulo com uma bolinha no meio. E aí que começa a história, né? Todo mundo vai precisar de dieta e que dieta vai fazer? Todo mundo vai precisar de suplemento e que suplemento vai fazer? Vanessa, a gente não tem um autismo, a gente tem vários autismos. Porque tem criança que não tem esse problema gastrointestinal. São Olha poucos, só. tá? Mas tem quem não tem. E quando a gente começa a falar de dieta, tipo, a dieta do autista. Gente, pelo amor de Deus, existe a dieta daquela pessoa. Existe a dieta da Simone, a dieta da Vanessa, a dieta do Felipe. Exatamente. É a individualidade de cada um. De cada um. A gente bate firme nisso, né, doutora? Nós trabalhamos com isso. Então, não é o que é bom para mim que é bom para você. Exato. Né? E aí, aquela coisa, não, mas meu vizinho fez essa dieta do low fenol e deu super certo. Poxa, deu super certo porque ele precisava, né? Hoje das dietas, aqui existe um Instituto de Autismo, que só estuda autismo, que ele coloca a dieta, a melhor para o autista é carboidrato específico, é que você limita índice glicêmico, é melhor. Tá? É que você tem mais resultados em diminuir estereotipia, comportamento disruptivo, problemas de sono, problemas gastrointestinais, então problemas sensoriais. Esse seria a dieta top. Mas mesmo a dieta top das galáxias não é para todo mundo, é para um e para outro. Exatamente. Não é uma dieta universal, né? Não existe isso. Uma suplementação universal também. Também, que é outra coisa que a gente pontua, né? Não é porque deu certo no fulano que vai dar certo para todo mundo. Sim. Então, e isso é uma das coisas que a gente bate, que eu principalmente eu bato muito na tecla, porque existem coisas que a gente aprende na funcional, na orto, que assim, você vai dar glutamina para todo mundo e todo mundo vai melhorar o intestino. Se você der glutamina para um autista num nível um pouco maior do que o necessário, ele vai só ter estereotipia. Ele não vai melhorar o intestino dele. Tá? O lactobacillus helvéticos dá certo para a maior parte das pessoas. Tem meninos no espectro que não reagem bem com helvéticos e é um baita de um probiótico bom. Ômega para todo mundo. Ômega não é para todo mundo. Né? Então, aquela coisa que você fala assim, eu quero usar o protocolo do fulano. Quando a pessoa já chega com aquela história, eu quero usar o protocolo do fulano, eu já começo assim, olha, vamos ver primeiro se vai ser necessário, que adaptação a gente vai ter que fazer para poder fazer esse protocolo. É a necessidade de cada um, né? Doutora, a Luciane e a Carmen estão perguntando aqui se a caseína do leite e do açúcar realmente fazem mal pro autista. A caseína é uma das proteínas do leite. Desculpa, gente. Caiu minha energia e voltou. Tudo bem? Agora sim. É que choveu aqui, quando chove. Aqui também. Olha, voltamos. Então lá, a caseína é uma das proteínas do leite, né? A gente tem a alfa e a beta também. A beta é a que mais relacionada com alergia no autismo, com os mecanismos de alergia mediadas por IgE. Agora, a caseína... Caiu de novo, mas eu tô com internet. Ufa! A caseína, independente de ter a questão de alergia ou não, ela faz um produto chamado caseomorfina, que para quem tem hipermeabilidade intestinal, e não é só autista que tem, né? A gente tem que lembrar que a pessoa da esquizofrenia também tem, que a pessoa do TDA também tem, ela pode passar pela barreira intestinal, ir para o sangue, chegar na barreira hematoencefálica e dar efeitos colaterais no comportamento. Então, todo mundo vai ter que tirar a caseína? Não, mas talvez parte do tempo que a gente vai começar o tratamento tenha. Entendi. E a proteína animal, doutora?
costuma fazer mal para todos os autistas ou não? Não, Vanessa, mas a gente investiga para todos, tá? Por Aham. quê? Porque tem meninos que vão ter problema com ovo e a gente vai pedir Uhum. para segurar coisas com ovo como vacina. Ó, vai esperar até Entendi. melhorar essa alergia para depois tomar a vacina. Né? Ou Uhum. vai fazer tal coisa, a gente vai tirar um mês da dieta, vai fazer rodízio da dieta, vai tentar suplementar com uma proteína vegana 1, 2 meses e depois voltar à proteína animal. Isso vai depender um pouco da clínica e um pouco dos exames laboratoriais, tá? Para a gente ter uma. Entendi. E existe, doutora, também, eu já ouvi muito sobre isso, a confusão no diagnóstico em relação ao autismo e o TDA, né, o déficit de atenção. Porque muita gente tem o déficit de atenção, aí muitas vezes o médico fala, ah, não, isso não é autismo, é só déficit de atenção, só que o paciente ele não melhora com aquele tratamento, ele não responde, né? O autismo em si, ele tem uma comorbidade que pode estar associada chamada transtorno do processamento sensorial, que muitas Uhum, vezes é confundido com hiperatividade. Então, para você fazer o diagnóstico de hiperatividade, você tem que ter tratado o sensorial. E muitas crianças com DDA, com déficit de atenção somente, uhum, ela pode ser confundida com autismo se ela também tem o transtorno do processamento sensorial, porque é uma criança que não para e que não te aham, responde quando chamada. Então, pode existir isso. Muda um pouco, Vanessa, porque a criança do DDA, mesmo se ela tem um interesse muito grande, ela não consegue manter a atenção. O autista, se ele tem um interesse muito grande, ele mantém a ele atenção. tem o foco, né? Ele fica ali bonitinho, direitinho. Pode ter autismo com déficit de atenção? Pode. Mas eu sempre falo, ó, primeiro vai avaliar o transtorno do processamento sensorial. Quem faz essa avaliação, em geral, é terapeuta ocupacional. Ela aplica uma avaliação, ela diz para a família coisas que podem ajudar a melhorar o sensorial e para que essa criança consiga ter atenção. Uhum, Tá? Então, entendi. existem uns diagnósticos paralelos. Lembra que eu falei, ó, autismo está aqui. Eu posso ter Aham. apraxia, eu posso ter transtorno de processamento sensorial, eu posso ter epilepsia junto, né? Olha só. Eu posso ter algumas outras coisas junto do autismo e que eu tenho que ajudar essas outras coisas também para o autismo ficar mais leve. Eu não sei se você sabe o que é transtorno de processamento sensorial. Você sabe? Não. Então, Explica pra gente, doutora. vou te dar um exemplo. Meu filho, ó, vou te dar todos os exemplos possíveis, tá? E um desses você vai começar a encaixar no sensorial. Meu filho não corta o cabelo nem penteia o cabelo porque ele chora quando tá com aquela maquininha ligada. Uhum. Não posso cortar as unhas do pé e da mão do meu filho, principalmente a do pé, porque ele chora como se eu estivesse batendo. Meu filho não consegue escovar os dentes porque ele tem náusea. Meu filho, de olhar a comida do outro, vomita. Meu filho, de sentir um cheiro diferente, tem um vômito. Meu filho não Aham. aguenta etiqueta. Meu filho não aguenta ficar de meia. Meu filho não pisa na areia da praia. Uhum. Todas essas são vinculadas com o transtorno do processamento sensorial. O input sensorial da criança autista, ele é muito aberto. Então, por exemplo, você está ouvindo um som de uma goteira pingando sobre um metal, você vai, tudo bem, tá chato. Às vezes um autista ouve aquilo e aquilo fica insuportável e ele entra numa crise porque ele não consegue identificar o que é aquilo. Tá? Sim. Então, E muitas vezes sons repetitivos, né, sons incomodam demais. repetitivos, alguns sons tipo motor, algum Aham. motor de moto, Ruídos, né? ventilador, isso. Uhum. Então, toda a questão do transtorno sensorial, se ela não é melhorada, o que que acontece, né? Alguém perguntou de Irlen, e Irlen é legal De... falar, tá? Uhum, sim. Então, se alguém não, se você não tratou aquilo, o mundo fica muito carregado sensorialmente, né? Uhum, A pessoa não consegue ter atenção no que ela precisa porque ela está tendo que se recuperar do sensorial. A sim. síndrome de Irlen, quando a gente fala de em sensorial, a gente sempre está pensando no macro. A síndrome de Irlen é uma síndrome onde a minha sensibilidade ocular seria um transtorno do processamento sensorial ocular. Né? A doutora Irlen, que fez isso, ela criou algumas possibilidades de filtro, Vanessa, e que a criança, filtros coloridos, tá? E que Aham. para determinadas situações a criança usa aquele filtro e ela consegue aumentar a atenção. Todo mundo está falando, Olha. ela tem déficit de atenção, ela tem dislexia, e ela não tem nada disso, ela tem uma síndrome de Irlen. Só que Irlen
é recuperável. Como o sensorial é recuperável. Não é uma coisa para Sim. carregar o resto da vida. E existe a mesma coisa no auditivo. E aí a gente faz um Auditory Training System, né? Que é um treinamento auditivo que também existe no Brasil. Infelizmente, Healing só tem um lugar para diagnosticar no Brasil, que é em Minas Gerais. Eu não vou lembrar o nome da médica, mas eu sei que ela é do Hospital de Olhos, porque eu não a conheço pessoalmente, que é a doutora Márcia do Hospital de Olhos. Ela é a única pessoa, ela e o marido dela, que fizeram o treinamento. Eu fiz o treinamento fora de Healing para saber o que era, tá? Mas eu não sou oftalmologista, eu não sei diagnosticar. Sim. Tá? Mas são os únicos que eu sei que fazem o diagnóstico e o tratamento. Então, eles estão lá no Entendi. Hospital de Olhos, né? Daí você põe lá, De Minas. sim, síndrome de Irlen, Google, síndrome de Irlen, Hospital dos Olhos, doutora Márcia. Aí vai aparecer quem é a pessoa, tá? Que é a única que eu Aham. conheço. E entendi. E doutora, para o tratamento do autismo, quais profissionais são muito importantes nesse tratamento? Primeira coisa, um pé de dólar no fim do quintal para você ir lá catando os dólares e transformando em reais. Primeira coisa, né? Que Então, não é um tratamento barato. que não é um tratamento barato. Então, por exemplo, vamos pensar. Uma dieta e suplementação não faz verão sozinho, ok? Então, primeira Sim. coisa, a gente precisa ter um psicólogo, uma tríade básica, um psicólogo, um fono e uma terapeuta ocupacional da terapia. Disso daqui, esse é o mínimo, tá, gente? Eu poderia ter outras coisas aqui junto. Eu poderia ter um musicoterapeuta, né? Que é nível A de terapia, musicoterapia. A gente conta nos dedos musicoterapia aqui no Brasil, porque o que mais faz é musicalização, e não musicoterapia. Uhum. Um educador físico, tá? Porque esporte, atividade física é tudo na vida de uma criança autista, de um adulto Olha que bacana. autista. Tá? Uhum. É tudo, melhora a socialização, diminui os índices de dificuldade de comunicação, melhora a questão sensorial. Então, assim, basicamente, do pessoal da terapia, a gente está pensando nisso daqui. Tá? Uhum. Aqui, dos médicos, né, e associados, a gente pensa sempre que tinha que ter um médico geral para isso. Então, um pediatra bom, né, que nem sempre a gente tem, que sabe, que entenda sobre autismo, e um clínico bom, além do Uhum. neuro ou psiquiatra, ou ainda os dois. Quando eu olho para cá, eu falo assim, ó, se a pessoa tem uma boa noção, né, se tem muitos pediatras que são bons em nutrologia, muitos. Sim. Então, ele já vai saber que ele vai ter que olhar algumas outras coisas e pedir uma nutricionista para fazer a dieta. Ah, Simone, todo nutrólogo entende sobre autismo? Não, não Não. tem. Não Não é assim, mesmo. tá? Então, tem o pessoal da nutrologia que se envolveu mais com esportes, ou que se envolveu com oncologia, ou que se envolveu com qualquer outra coisa. E acaba sendo muito específico. Então, o nutrólogo, ele também tem consciência que ele vai precisar de uma nutricionista junto para fazer o planejamento alimentar. Tá? Uhum. Sim. Eu gostaria que o psiquiatra e o neurologista entendessem isso. Porque se eles entenderem isso, é meio caminho andado. A Com nutricionista certeza. pode pelo menos te falar assim, ó, isso daqui não tá legal, vamos pensar nisso daqui, vamos fazer aquilo outro. Então, o que eu vejo? Autismo não é só na infância. Clínico geral, a gente conta nos dedos que conhece autismo. A gente Sim. conta nos dedos. São pouquíssimos. São As pessoas pouquíssimos. não sabem a complicação de autônomo, não sabem a Uhum. complicação de cardiovascular do autista. Isso Uhum. me preocupa um pouco. Né? Eu Sim, porque o conversei. autista ele vai crescer, ele vai Ele vai envelhecer, crescer, ele vai né? envelhecer. E assim, quando o Felipe era pequeno, eu já comecei assim, bom, eu tenho que começar a estudar o que vai ter na adolescência e na fase adulta. O Felipe tem 20 Uhum. anos, né? Então eu Sim. tenho que saber o que pode acontecer. Então, assim, não tem médico que estuda só autismo ou só alteração de desenvolvimento. Não existe isso, né? Uhum. E mesmo quando vai tratar de síndromes raras, que eu amo as síndromes raras, mas a gente tem que sentar e estudar cada paciente. Então, assim, da área médica, quem eu acho que ia ser legal ter? Um pediatra quando criança, um clínico geral quando criança e um médico que entenda sobre autismo, se esses dois não entenderem, tá? Uhum. Diagnóstico, hoje, ainda é instrumento, né? Então, a gente sempre precisa de um instrumento. Tem características clínicas da alteração para falar em autismo, mas tem instrumentos diagnósticos bons. Então,
o neuro e o psiquiatra, eles podem falar para você que sim, tem um autismo, desde a idade pequenininha, ou tem características do autismo, tem que ir para terapia, e pode ser que com a terapia, se você veio desde pequeno, esses sintomas fiquem mínimos ou não apareçam mais. Entendi. Doutora, temos 4 minutos. Infelizmente, passou muito rápido, Muito né? rápido, passa rápido, passa rápido. Para a gente finalizar, vou pedir para a doutora, tem um monte de perguntas aqui, vou pedir para o pessoal depois mandar essas perguntas também para a doutora Simone. Comecem a seguir a doutora Simone, que ela sempre dá, assim, coloca muitas informações muito importantes ali sobre autismo e outras síndromes raras. Doutora, nós estamos em pandemia há mais de um ano e eu tenho visto algumas reportagens, eu conheço também pais de autistas falando das dificuldades desse isolamento social, muitas vezes sem a escola também, né? Todo mundo em casa. Como controlar as crises? Como ajudar essas crianças e esses pais que estão passando por essa dificuldade? Então, vamos lá. Primeira coisa, rotina, né? O autista, se a gente tem uma rotina estabelecida, então, vai acordar, vai tomar café da manhã, vai escovar os dentes, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E de preferência com apoio visual, já ajuda ele a se tranquilizar. Tá? Então, a gente já começa a ter nesse princípio. Pensar que é uma criança. A criança precisa de movimento. Nenhum autista vai ficar sentadinho lá na frente, paradinho da aula online. Né? Nem as crianças não ficam. Né? Então, lembra que as crianças também têm que andar. Mas estabelecer uma rotina onde a gente tem uma atividade física. Eu sempre falo com os pacientes que tem um site que eu gosto muito, que é da Sherborne, que ela faz movimentos sensoriais com atividade física brincando, tá? Chama-se sherbornemovements.uk, tá? Que ela é da Inglaterra. Então, eu falo para todo paciente ir lá e seguir, porque ela dá muita atividade. Hoje em dia, a gente tem o cara da coordenação motora grossa, que o Instagram dele eu amo, que é o Fernando... Eu não lembro o sobrenome. Mas, assim, o que eu preciso? Eu preciso de uma rotina, ponto. Eu preciso ter uma atividade física que seja dentro de casa, que seja fazer agachamento. Eu sempre falo para os pais que tem que começar a fazer manejo de estresse. O manejo de estresse que eu acho mais legal é a história da respiração. E eu geralmente ensino o que tem que fazer para a criança aprender a fazer respiração. Doutora, estão pedindo para a doutora escrever o nome do site aqui. Vamos tentar. Por favor. Mas eu também compartilho depois, se for o... compartilha com todo mundo, doutora. Isso é interessante, sim. .uk. Então, aqui a Renata falou que é Fernando Provetti. Fernando Provetti, o nome que é dele. fantástico, fantástico. É um cara que eu adoro muito. Então, assim, se você tem uma equipe terapêutica que está te orientando com terapia, a terapia... muita criança não vai conseguir fazer online, mas pega a informação do terapeuta e tenta aplicar. Eu tenho dó dos pais que estão trabalhando online, em casa. Sim. Porque eles têm que dar atenção, eles têm que fazer tudo. Mas o que eu falo que é mais importante, tem rotina, tem uma frequência de atividade física, tem uma atividade de brincadeira funcional com eles, que é importante, e tenta diminuir o máximo que der eletrônico, porque uma criança no espectro, o eletrônico é muito mais legal que as pessoas. Então, a possibilidade dele ficar mais entretido com aquilo, com mais estereotipia, é bem complicado. Entendi. É complicado mesmo. Então, se puder diminuir o eletrônico, melhor. Entendi, doutora. Bom, doutora, vamos finalizar. Infelizmente, acabou. Muito obrigada, uma live muito esclarecedora. Eu tenho certeza que nós, assim, conseguimos ajudar muitos pais. A doutora faz um trabalho maravilhoso. Né? Todos os pais com quem nós temos o contato de todos ali são apaixonados pelo seu trabalho, pelo quanto você já os ajudou. Dá um trabalho danado para Renata, dá um trabalho danado. Imagina, trabalho nenhum, é sempre um prazer, doutora. É sempre um prazer. A doutora nos ajudou demais, como eu disse no começo, a evoluir mesmo como profissionais, e por isso que hoje nós conseguimos dar um tratamento diferenciado também para esses pacientes e para os pais também, né? O acolhimento também, né? Então, doutora, muito obrigada pelo seu tempo também, por essa live. Pela oportunidade, da gente divulgar um pouquinho mais.
Então, conta sempre com a gente, tá bom? Um beijão. Uma ótima noite, um beijo. Obrigada, pessoal, pela audiência. Qualquer pergunta, mande para a doutora Simone Pires. Comecem a seguir a doutora Simone, tá bom? Que ela sempre coloca informações bem relevantes ali no perfil dela, tá bom? Um beijo grande, doutora. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.